bem, pessoal? No vídeo de hoje eu vou fazer a resolução da prova da FAMERP de 2025. E nesse vídeo eu vou começar pela disciplina de Biologia, da questão 41, do documento da prova que a própria VUNESP liberou. Bom, na questão 41, então ele coloca pra gente aqui uma canção falando sobre a água, né? O próprio título, né? Já é Planeta Água, a gente tá falando sobre a água, né? Essa substância é essencial à vida. Promove a fertilidade do solo ao lixiviar as regiões áridas. Regiões áridas, lixiviar, fertilidade com lixiviação. Não tá legal isso aqui, hein? Não. Pode ser obtida pelos animais por meio da alimentação. Essa daí me parece certa, né? Os animais se alimentam, bebem água. Normal. Beleza. Atua como catalisadora biológica no interior das células, né? O catalisador biológico são as enzimas, né? Não retorna a outros seres vivos ao ser excretada pelos animais. Ela retorna a água, né? D não faz sentido algum. Se a D não faz sentido, a E também não faz. Isso daqui é uma dica, pessoal. Quando vocês veem alternativas e uma alternativa ela se parece com a outra, você taca as duas fora. Não tem como ter duas respostas, então você joga elas duas fora. Ela segue um fluxo unidirecional sem retornar ao mesmo organismo. Tá errado. Questão 42 agora. O esquema ilustra um tipo de metabolismo energético. Então vamos olhar o que tem no início e o que tem no final. O início, glicose, molécula orgânica. Então ele já fala glicose, liberou ATP, formou piruvato, depois liberou CO2, liberou NAD e formou etanol. Opa, isso aqui está aparecendo pra gente o que é? Uma fermentação alcoólica, que é um tipo de metabolismo anaeróbico. Não precisa de oxigênio a fermentação. E um dos produtos da fermentação, no caso especificamente a gente falando da fermentação alcoólica, é o etanol. Então vamos procurar alguma alternativa que a gente veja que esteja correta. Então a letra A, anaeróbio, está certo. E ocorre exclusivamente em organismos procariontes. Não, está errado. Então o metabolismo anaeróbico só acontece em procarionte, que é bactéria. A gente não faz metabolismo anaeróbico. Se a gente pensar no nosso músculo, quando está faltando oxigênio, a gente faz fermentação lática, produz ácido lático, né? Aqui ele está falando da fermentação alcoólica especificamente, mas não é exclusivo de bactéria. Letra B, aeróbio, já está errado. Letra C, anaeróbio, independe de uma molécula orgânica aceptora de hidrogênio, está errado. Se a gente fosse pensar, né, se a gente estiver pensando no oxigênio, muita gente talvez pensaria no oxigênio. O oxigênio não é uma molécula orgânica, é uma molécula inorgânica. A glicose é uma molécula orgânica, porque ela tem carbono, né, C6H12O6, porque ela tem carbono orgânico. Então, essa é uma alternativa aqui que é pegadinha. Não pode esquecer disso. Alternativa D, aeróbico, tá errado. A alternativa E, anaeróbico, certo, gera um saldo de ATP menor que a respiração celular, tá correto. A respiração celular, ela gera muito mais ATP do que a fermentação. Se a gente olhar aqui, a fermentação gerou 2 ATPs. A fermentação gera muito... a respiração celular gera muito mais. Bom, questão 43 agora. A área rachurada do mapa destaca um importante bioma brasileiro. Bom, então a gente já tem que olhar a área primeiro. Saber que ali é a região nordeste do Brasil. Lembrar que a região nordeste tem o bioma da Caatinga. E bioma de Caatinga, a gente tem uma vegetação xerófila. Vegetação adaptada a clima seco, a ambiente seco. E a gente tem que lembrar das características, né? Então, bom, vamos ver lá. Uma das adaptações de certas espécies de plantas típicas desse bioma, que é a caatinga, é a presença de caules com cascas delgadas que as protegem das queimadas. Não. Pessoal, a alternativa A
é bioma de cerrado, região centro-oeste do Brasil. Região centro-oeste, né, as árvores têm as cascas mais espessas, certo? As cascas mais espessas, e isso confere a proteção às queimadas. Não é em região de caatinga. Letra B, raízes aéreas. Não, plantas adaptadas a clima seco não têm raízes aéreas. Letra C, espinhos numerosos que reduzem a perda de água. Opa, essa daqui já tá legal. Por quê? Se a planta tem espinhos, ela reduz a perda de água. Isso é ótimo para uma planta de clima seco, porque ela vai transpirar menos, perde menos água, armazena mais água, que é um problema para ela pelo clima seco. Letra D, folhas largas e perenes. Não, folhas largas e perenes é região da Amazônia, né? E caule de grande porte. Também errado, né? Não tem caule de grande porte, é cacto, né? Bioma de caatinga, vocês sempre lembram. Xerófilas, muitos espinhos. Lembra do cacto, planta principal representante das xerófilas é o cacto. Questão 44. Bom, nessa questão eu já vou dar uma dica para vocês. A gente está vendo a imagem de um cladograma. Eu, particularmente, quando eu resolvi as questões, eu ia para a pergunta. Então eu já vou para a pergunta. No cladograma, os táxons que apresentam maior semelhança são... Bom, essa pergunta já me direciona ao quê? Eu não preciso ler o texto, todo esse texto que eu não vou precisar ler. Eu só preciso da pergunta e da imagem. Agora, a gente tem que lembrar que em cladogramas, quando a gente pensa em semelhança de moléculas, semelhança de indivíduos, de qualquer coisa no cladograma, semelhança, a gente tem a maior semelhança quando a gente tem indivíduos saindo do mesmo nó. O que é um nó? Um nó é isso aqui. Isso aqui é um nó. Isso é um nó. Isso aqui é um nó. Então, a gente analisando todos, quais são os indivíduos que têm maior semelhança entre si? Que eu vejo B e C, porque eles estão saindo do mesmo nó, e E e F, porque eles saem do mesmo nó. A gente vai procurar nas alternativas, a única que bate é E e F, alternativa D de dado. Questão 45. Essa questão 45, ela já dá pra gente um coração, que a gente bateu o olho, a gente tem que ver que ele tem 3 câmaras, então ele tem um átrio, um ventrículo e outro átrio. E a própria imagem já nos sugere, né, por essa imagem azul aqui, que aqui é sangue venoso e aqui é sangue arterial. Então a gente pensa num átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo. E esse ventrículo, ó, comunicando as duas, comunicando essa cavidade do lado direito com o lado esquerdo. Então a gente tem uma mistura, então a gente tem que saber o que tem uma mistura de sangue aí nessa região, porque a gente tem a comunicação do lado direito com o lado esquerdo. Quando a gente vai para as perguntas, ocorre mistura de sangue arterial e venoso no ventrículo. Essa é a resposta, a letra A. Já de cara, vamos ver as outras. O sangue arterial é bombeado pelo átrio direito. Aqui não é sangue arterial, aqui é sangue venoso. Então isso aqui está errado. Isso aqui está errado. C. O sangue venoso é bombeado pelo átrio esquerdo. Não, aqui é sangue arterial pelo átrio esquerdo. Essa aqui está errado. Circula sangue exclusivamente arterial pela artéria aorta. A artéria aorta é essa daqui que faz a curvinha, certo? Circula sangue exclusivamente arterial? Não, porque tem mistura no ventrículo. A gente tem sangue arterial e sangue venoso. Então, exclusivamente, tá errado. Ocorre mistura de sangue arterial e venoso no átrio? Não, ele colocou o nome da câmara errado, é ventrículo. Não é no átrio esquerdo, não. É ventrículo. Questão 46, pessoal. A doença citada no excerto é transmitida pela, a amebíase. Então, doença amebíase transmitida por, se vocês lembrarem, amebíase, ameba é um protozoário, e a transmissão é a ingestão de água e alimentos contaminados com cistos. Alternativa E de elefante. Uma questãozinha em menos de 30 segundos você resolvia ela. Questão 47. De acordo com o excerto, o fentanil atua. Bom, então a gente vai ter que ler. O fentanil é um potente opioide sintético que atua no sistema nervoso central como anestésico.
Uma vez que atinge o cérebro, o fentanil interage com receptores opioides, facilitando a liberação de dopamina, anulando a dor, gerando sensação de prazer, calma e redução de ansiedade. O tron controla a função e também possui receptores opioides. E quando eles são inundados, você pode parar de respirar, mesmo se estiver consciente, explica Daniel Citari, professor da Faculdade de Ciências. Enfim. Então, bom, a nossa resposta, ela tá aqui, ó. Interage com receptores opioides, facilitando a liberação de dopamina. A resposta tá aqui. Vamos ver a letra A. Nas terminações axonais, ao bloquear a liberação de... Não, tá errado. Bloquear, ele tá falando que facilita a liberação de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor, né? Não tá bloqueando nada. No núcleo do neurônio, ao inibir a expressão do gene. Nossa, não tem nada falando disso no excerto, né? Nada. Na bainha de mielina, ao interromper a condução pelo bloqueio de receptores. Ele não está falando nada disso. Ó, interage com receptores, facilitando a liberação de dopamina, um neurotransmissor. Então, não é a C. Na sinapse neural, ao interagir com proteínas de membranas, traduzindo, proteínas de membrana pode ser o quê? Receptores, presentes na superfície externa dos dendritos dos neurônios. Me parece essa daqui. Vamos, a princípio, marcar ela e vamos ler a letra E. Nos axônios dos neurônios, ao inibir o transporte de neurotransmissores. Também não está falando nada de inibição de transporte. Pessoal, a gente tem que ter a manha de ver o que a resposta está falando e ver se o texto fala isso. O texto falou, não falou. Mas eu tô meio em dúvida. Você vê que o texto não falou nada de bloqueio. E tem 1, 2, 3 alternativas que falam de bloqueio. Não, joga elas fora. Na verdade 4, né? Porque a C também fala de interromper. Joga elas fora. O texto não falou nada disso. A gente tem que economizar tempo. Pegar essas questões que elas têm distratores, arrancar fora, resolver elas rápido e partir para as questões que são mais difíceis, que vão demandar mais tempo. Bom, deu uma mudada de roupa aqui, pessoal. Vamos para a questão 48. Bom, a questão 48 nos dá um heredograma. A gente já vê que ele está falando de sistema RH. E a pergunta: probabilidade de uma próxima criança ter eritroblastose fetal gerada pelo casal. Então, bom, é uma pergunta mais aberta, porque a gente tem que ir testando as alternativas para ver qual tá certa ou não. O que a gente tem que lembrar nessa questão aqui, se a gente olhar o enunciado dela, ele dá 2 homens, né, porque é quadrado, da segunda geração. O homem 1 e 5 da segunda geração estão pintados, né? Porque vamos ler o enunciado e ver o que é isso. Os homens destacados apresentaram eritroblastose fetal ao nascer. Por que ele deu essa informação pra gente? O que a gente tinha que tirar dessa informação? Se vocês lembrarem da questão de eritroblastose fetal, quando uma criança tem eritroblastose fetal, a gente sabe que o pai e a mãe, o pai é RH positivo ou negativo, o pai é RH positivo, a mãe é RH negativo. Então, a partir do momento que a gente sabe isso, a gente consegue determinar o genótipo dele do sistema RH. No caso dele, a gente consegue já determinar que ele é Dzão Dzinho. Deixa eu ver como que eu posso escrever aqui alguma coisa. Desenhar isso aqui. Então eu sei que esses dois caras, eles são Dzão Dzinho, porque eu sei que a mãe é RH negativo, então esse cara herdou o Dzinho da mãe, e o pai é RH positivo, herdou o Dzão do pai. Então essa informação aqui ela é a crucial para resolver essa questão. E para a criança ter eritroblastose fetal, a criança tem que ser RH positivo e a mãe ser sensibilizada. Então, bom, vamos ver a alternativa A. Então, segunda geração, divido 4, com segunda geração, divido 5. Se ela é RH negativo, ela é Dzinho, tá?
será de 50%. Se a gente fizer esse cruzamento, quais são as possibilidades desse cruzamento? As possibilidades de desão-desinho com desinho-desinho são só duas. Desão-desinho ou desinho-desinho. Então, ou um é RH positivo ou o outro é RH negativo. Então, é 50% de chance, que já é a alternativa A. Então, a gente já chegou na nossa resposta na primeira alternativa. E aí, talvez vocês poderiam se perguntar... Bom, nesse caso, 1 e 2 não tem como, porque os dois são RH positivos, né? Então, não tem como. Então, aqui, ó, essa daqui a gente já poderia excluir a C. 1 e 2, a B a gente exclui também, porque não tem como, né? Não teria como o filho ter eritoblastose se a mãe é RH positivo, né? 2 e 4, nula, não. 2, 4 e 2, 5 será de 100%. Também não, porque a gente provou pelo cruzamento, né? Que pode ser metade com RH negativo, metade com RH positivo. Bom, vamos para 49 agora. A figura ilustra a origem evolutiva dos atuais camelídeos: camelos, dromedário, lhama, vicunha, alpaca e guanaco. A partir do ancestral Poebroton, que migrou para a Eurásia e para a América do Sul milhões de anos atrás, tá? Então, bom, ele tá falando a partir do ancestral que migrou para a Eurásia e depois para a América do Sul. Então, bom, a gente tá vendo que começou aqui, né? Aí teve a migração para cá, migração para cá. A existência dessas diferentes espécies nos diferentes continentes é explicado pela hipótese de deriva genética, na qual as espécies surgiram de forma repentina. Não. Pessoal, agora outra dica para vocês. Vocês estão vendo a imagem, vocês estão vendo o texto. O que a imagem e o texto estão dando a indicar a gente? Migração. Migração, algo geográfico, posicionamento geográfico. A imagem está mostrando setas, diferentes continentes, geografia. O texto está falando de migração, geografia. Provavelmente a nossa resposta vai ter algo geográfico. Letra B. Evolução direcional, no qual o ancestral se modificou atendendo às mudanças ambientais de cada continente. Não. Especiação alopátrica. Bom, primeiro, especiação é a formação de novas espécies. Alopátrica, vocês têm que lembrar o que é uma especiação alopátrica. Especiação alopátrica é quando a gente forma espécies por uma barreira geográfica, no qual houve interrupção do fluxo gênico entre os grupos separados geograficamente, tá certo. Agora D, simpátrica. Simpátrica é quando eu não tenho barreira geográfica, que não é o caso, porque nesse caso tem barreira geográfica, eles mudaram de lugar, então não é simpátrica. Evolução convergente, na qual elas se modificaram de forma simultânea, não. Pode até ter sido simultâneo, mas o que a gente precisa pensar aqui é geograficamente, barreira geográfica, evolução alopátrica. Essa daqui é o pensamento que a gente tem que ter. Certo? Vamos ir para a questão 50 agora. Questão 50. Analise o gráfico que ilustra as velocidades de reação de duas enzimas que digerem substratos em diferentes órgãos. Então, bom, a gente tem um gráfico enzimático e a gente tem um pH. Então, bom, aqui já está um pH 7. Se a gente lembrar da fisiologia, pH 7 geralmente é região da nossa boca. Lembra? Geralmente região da boca, o pH 7. Enzima Y. pH ali entre 8 e 9, mais alcalino. Vamos ver o que a gente consegue responder. A enzima X é secretada pelas glândulas presentes. Minha resposta eu tô pensando na boca. Se é na boca que eu tô pensando, na boca a gente tem amilase salivar. Então ficaria boca e amido. A gente já consegue excluir a E, por quê? Porque aí fala boca e proteína. Se vocês lembrarem da fisiologia, não existe digestão de proteína na nossa boca. Não tem enzima.
Boca, amido. A enzima Y é secretada por células presentes no não é estômago, porque o estômago seria ácido e a gente está vendo um pH básico. Então a A manda fora, a D manda fora. A gente fica entre pâncreas e fígado. Se vocês lembrarem da fisiologia do sistema digestivo, vocês já têm a resposta, né? O fígado não produz enzima que vai digerir moléculas que vai fazer digestão. O fígado no máximo produz a bile, que a bile não vai fazer digestão, mas ela vai fazer uma quebra da gordura para facilitar a digestão pelas enzimas. Então a gente já fica com a alternativa B de bola. Boca, amido, pH 7, o pâncreas, ácido nucleico entre 8 e 9, pH mais alcalino, o ácido nucleico com as enzimas nucleotidases, né? A gente tem nucleotidases, tem a DNase e RNase também.